Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre vandalismo nas praças. Entenda como são punidos os responsáveis pela depredação dos espaços públicos. Combate à evasão escolar. Escolas devem acionar conselho tutelar em caso de excesso de faltas de alunos. Seja em local público ou particular, o corte e a poda de árvores dependem de uma autorização especial. Quem desrespeita a norma está sujeito ao pagamento de multas e pode até enfrentar um processo judicial. Confira como funciona o processo de emissão de passaporte de crianças e adolescentes. E conheça os diferentes tipos de regime de bens existentes no Brasil. E mais, fique por dentro das decisões judiciais de destaque no Estado e dos termos jurídicos para conhecer melhor seus direitos e deveres. Nossa edição começa agora. Faltar às aulas pode comprometer o aprendizado do estudante. Por isso, pais e responsáveis devem ficar atentos ao número de faltas para não colocar em risco o desenvolvimento escolar das crianças e adolescentes. Entenda na reportagem de Silvana Monteiro. A educação é um dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988. Para que crianças e adolescentes usufruam desse direito, os pais ou responsáveis têm o dever de mantê-los na escola. Editada em 1990, a Lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, já previa que a ausência às aulas deveria ser comunicada ao Conselho Tutelar, mas não especificava um limite de faltas. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases estipulou como parâmetro o percentual de 50% de faltas para que ocorresse essa comunicação. Em janeiro deste ano, uma nova regra sancionada pelo governo federal modifica a LDB e diminui esse parâmetro para 30%. A partir do momento em que existe uma omissão ou por parte desses pais no sentido de deixar de manter os seus filhos numa instituição pública ou privada, isso pode acarretar para esses pais uma gama de responsabilidades, porque essa criança que ainda não tem a sua capacidade ou não exerce a sua vontade, fica na dependência dos pais, ela acaba sendo prejudicada, porque sabemos que a formação educacional ela é essencial para o desenvolvimento de qualquer ser humano. A responsabilização começa pelo contato da escola com os pais. Em Belo Horizonte, assim que o aluno completa 5 faltas consecutivas ou 10 alternadas, a família já pode ser contatada. Nossa experiência nos mostra que o estudante que começa a ter 25% de falta, ele tem grande chance de, no final do ano, ficar retido por infrequência ou até de abandonar a escola. A ausência de um aluno é apenas um sintoma que pode revelar uma série de problemas, desde uma simples gripe até mesmo uma questão social muito mais séria. A Secretaria de Educação trabalha com um relatório mensal que funciona com um apontamento de diagnóstico. E a escola ela tem que devolver para a gente esse relatório, tem um campo lá que ela vai escrever qual o motivo da ausência desse menino. Se ela conseguiu resolver, bacana. Se ela não conseguiu, nós vamos então, junto com a regional, ajudá-la a pensar estratégias para retornar com ele. Se ele permanece na ausência, ninguém consegue contato com a família, não tem justificativa, ele já tem 10 dias de faltas alternadas, o conselho é comunicado. O Conselho Tutelar tem suas atribuições previstas no artigo 136 do ECA. Cabe a ele zelar pela proteção de crianças e adolescentes. Belo Horizonte tem hoje 45 conselheiros tutelares divididos em 9 regionais. A atuação desses profissionais ocorre de forma intersetorial, privilegiando, sempre que possível, as medidas administrativas. E aí que vão desde a advertência, a obrigatoriedade de matricular a criança ou adolescente em estabelecimento oficial de educação,
a inserção em algum programa, né, ou serviço, no caso, comunitário, né? Então nós temos na comunidade, dependendo do local, do território, os centros de referência de assistência social, que vai fazer a busca ativa daquela família, vai inserir a família nos serviços, né, de acompanhamento, para ali buscar junto à família quais são as necessidades dessa família para que ela consiga romper aquela situação de vulnerabilidade que ela está passando e que está provocando essa dificuldade, essa, né, ineficácia, né, do atendimento na educação. Se as providências administrativas não surtirem efeito, o Conselho Tutelar pode comunicar à Justiça para que medidas judiciais sejam tomadas em relação ao caso. Os pais ou responsáveis podem ser enquadrados no crime de abandono intelectual, previsto no artigo 246 do Código Penal. As penas previstas são detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa e até mesmo a perda da guarda, dependendo da situação. Há muitos casos em que por trás desse abandono intelectual há uma série de outros fatores. Essa criança, esse adolescente não está desamparado apenas no aspecto educacional. O passaporte é o documento obrigatório para a entrada de estrangeiros em um país. No Brasil, a forma de emissão e a data de validade do documento são diferentes para crianças, adolescentes e adultos. Confira na entrevista. Delegado, quais são os requisitos necessários para se emitir o passaporte para crianças, para adolescentes? É preciso apresentar algum documento em especial? Basta ser brasileiro e apresentar um documento de identificação oficial, ou para os menores de 12 anos, basta a certidão de nascimento. E a validade desse documento para as crianças e adolescentes? A validade do passaporte brasileiro comum, ele vai variar de acordo com a faixa etária, de 1 a 5 anos de validade. No caso de pais que sejam separados judicialmente ou divorciados, o que é preciso observar para se colocar talvez no passaporte ou permitir que essa criança viaje desacompanhada de um dos pais? Basta ter autorização do cônjuge ausente, certo? Que deverá comparecer à Polícia Federal com essa autorização reconhecida em cartório. Caso os dois pais não possam comparecer à Polícia Federal na data de retirar o passaporte, o que pode ser feito? Se nenhum dos pais puder comparecer na data da retirada do passaporte, basta o menor vir acompanhado de um representante legal munido de uma procuração por instrumento público. E esse tipo de formulário, a procuração, isso pode ser encontrado em uma versão modelo no site da Polícia Federal? No site da Polícia Federal tem um modelo de todos os requerimentos. E a procuração por instrumento público deve ser feita em um cartório de ofício. Ok, muito obrigado pela sua ajuda. De nada. O passaporte fica pronto no prazo de 5 a 10 dias úteis depois da entrega dos documentos e do comparecimento ao local agendado. Para mais informações, veja o site da Polícia Federal. Antes do sim e de assinar os papéis, os noivos precisam decidir como vão administrar o patrimônio comum. No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre os diferentes tipos de regime de bens vigentes no país. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muita gente acaba esquecendo, mas casamento também é um contrato. Por isso, antes de dizer o tão esperado sim, os noivos precisam decidir qual o regime de bens pretendem adotar. Ou seja, como vão administrar suas posses. A repórter Camila Cambraia explica as diferenças entre os regimes existentes no Brasil. Até o dia do casamento, os noivos precisam tomar decisões que vão além da celebração e da festa. Uma delas é estabelecer regras sobre como administrar os bens do casal.
O Código Civil define 4 regimes. Esses 4 regimes são o regime da participação final dos aquestos, que é uma novidade do Código Civil que entrou em vigor em 2003, mas esse regime pouca gente usa. O regime da comunhão universal de bens, que é raro. Também o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime automático, vamos chamar assim, e o regime da separação de bens. No regime da separação de bens, nós temos 2 categorias. O regime convencional, ou seja, aqueles que as pessoas escolhem por livre e espontânea vontade, e o outro que as pessoas não escolhem, mas são obrigados pela lei. Ou seja, tem gente que não pode escolher o seu regime de bens, que só pode casar pelo da separação de bens. Quem são essas pessoas? Quem tem mais de 70 anos e quem tem menos de 18. E também quem ainda não fez a partilha dos bens da relação anterior. O regime da comunhão parcial de bens, que significa que tudo que foi adquirido na constância do casamento a título oneroso, ou seja, com produto do trabalho, é metade de um, metade de outro. E isso significa que estão fora os bens adquiridos a título gratuito, ou seja, bens adquiridos por herança, doação e subrogação. Subrogação, você tinha uma coisa, comprou, vendeu, trocou, colocou outra no lugar. O advogado explica que se os casais escolherem um regime diferente do automático, que é a separação parcial de bens, devem ficar atentos. É preciso fazer uma escritura pública que a gente chama de pacto antenupcial. Dizer, olha, eu quero este regime, quero aquele, ou mesclar um e outro. E para os apaixonados que estão prestes a subir no altar, ele dá um conselho. Muito saudável e importante falar sobre as regras econômicas. Tem algumas situações que incomodam, mas só vai aparecer isso depois. E lá na frente, às vezes, o amor já desgastou por causa disso. Então, cuidar do amor, falar de regime de bens, por incrível que pareça, é também cuidar do amor. Liminar é um termo muito utilizado no universo jurídico. Mas você sabe o que isso significa ou quando a palavra é empregada? Ficou na dúvida? Então é hora de pedir uma ajudinha para o nosso dicionário jurídico. Ah, não, sei não. Não faz não tenho conhecimento disso aí não. É colocar alguém para fora ou tirar da profissão. Quando a pessoa ela é eliminada de uma coisa, para mim é isso. Liminar? Liminar é para soltar um preso, não é não? Olha, liminar, ao meu ver, pode ser algo... O significado eu não vou conseguir puxar, não. Eu já ouvi falar assim, algo que concede, sei lá, um poder temporário, por assim dizer. A liminar é um pedido de antecipação dos efeitos que se pretende alcançar antes do julgamento definitivo da questão. É uma decisão de caráter urgente, de um juiz ou de um órgão, tomada a pedido de uma das partes para resguardar direitos ou evitar prejuízos que possam ocorrer se houver a demora no julgamento do mérito da causa. Se há uma árvore no seu quintal e você acha que tem o direito de fazer o que quiser com ela, saiba que está enganado. Dependendo do tipo de corte e até mesmo se for necessário arrancá-la, provavelmente o proprietário do terreno vai precisar de uma autorização da prefeitura. As árvores contribuem especialmente para a manutenção do clima. Diminuem os ruídos, produzem sombras, há alimentos, dão abrigo aos animais, entre muitos outros benefícios. Assim como qualquer ser vivo, elas nascem, crescem, morrem e também são protegidas por leis, mesmo após a morte. Esse tronco seco é de um jacarandá, também conhecido como craviúna, e já teve 7 metros de altura, ultrapassando o telhado da casa do professor Daniel. Depois de um aterramento no quintal, a planta simplesmente morreu. Mesmo depois de morta, foram necessárias medidas legais para que a árvore fosse cortada, evitando uma queda que colocasse em risco a construção e os moradores. Então eu procurei a prefeitura, falei assim, olha, a árvore tem mais de 5 metros de altura, mais ou menos uns 7 metros na época ela estava, e aí eles me orientaram que eu tinha que requerer uma vistoria do técnico da prefeitura, um engenheiro agrônomo, que ele ia atestar se a árvore estava morta ou não. O engenheiro esteve aqui no local e falou assim, não, realmente morreu e eu estou aqui emitindo um laudo para a supressão da árvore. A situação vivida pelo Daniel com a morte do jacarandá serve de alerta. Ainda que plantadas em terrenos particulares,
as árvores fazem parte do conjunto ambiental da cidade. Até para esclarecimento das pessoas, toda árvore que está na cidade, ela faz parte do patrimônio do município. Então, todo indivíduo arbóreo, ela é como se fosse, é um bem da cidade. A poda e o corte de árvores em ambiente público exigem autorização e execução do município. A poda simples em propriedade particular não exige autorização. No entanto, se o proprietário for fazer um corte drástico ou a retirada da árvore, é necessário pedir liberação municipal. Em Belo Horizonte, a solicitação para corte em ambiente particular deve ser feita pessoalmente à prefeitura. Em área pública, basta fazer um pedido pelo telefone 156. Se descumprir as regras, o cidadão pode responder por crime contra o patrimônio público e contra o meio ambiente. Quando denunciado, o cidadão é apreendido pela Polícia de Meio Ambiente e depois deve se apresentar ao Juizado Especial Criminal, onde vai ser submetido a uma audiência para aplicação da medida cabível. Nessa audiência, o promotor vai analisar o processo, ver se realmente existem os requisitos, né, do tipo penal, que é do artigo 49 da Lei do Meio Ambiente, que é danificar uma árvore, cortar, maltratar alguma árvore. E se ele fizer jus, se a pessoa for primária de bons antecedentes, vai fazer uma proposta para ele de uma transação penal, de ou prestar um serviço à comunidade, ou às vezes frequentar algum grupo, alguma coisa até própria para a questão do meio ambiente mesmo, para reeducação ambiental, ou mesmo pagamento de algum valor para uma entidade, alguma coisa assim. O cidadão deve ficar atento ao porte e à espécie da planta. Se for uma madeira de lei, por exemplo, a situação é ainda mais complexa. Mas em relação a qualquer espécie, se houver desobediência da lei, além de cumprir a medida penal, a pessoa responde administrativamente, sendo obrigada a fazer também uma compensação de plantio. A gente faz uma análise do porte, do tamanho da árvore que foi suprimida e determina o plantio de tantas árvores de acordo com as deliberações. Existe uma deliberação normativa do COMAN que determina isso. Daniel não respondeu na esfera administrativa e nem na penal, já que a medida foi exigida por uma condição natural da planta. Mesmo assim, depois da execução do corte feito por uma pessoa contratada pelo professor, ele teve de cumprir algumas recomendações legais exigidas pelo município. Você recebe o laudo com autorização para corte e nele consta toda a legislação com relação a essa madeira. Então aí eu vim saber que essa madeira não poderia ser nem queimada, nem vendida, nem comercializada, que essa madeira poderia ser para o meu próprio uso, mas que eu não poderia fazer nada disso. Poderia beneficiar ela, poderia fazer banquinho, mas eu não poderia estar comercializando essa madeira, nem queimando ela. Eu não poderia colocá-la do lado de fora para alguém carregar como lenha. Hoje, ainda que morto, o jacarandá dá vida ao pomar da casa. Representa conforto para o descanso do Daniel e mantém vivas as orquídeas do quintal. No próximo bloco, o Justiça em Questão discute a depredação de praças públicas. Além de prejudicar a população, os atos de vandalismo são considerados crime. Fique com a gente, voltamos já. Bem-vindo de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. Um casal receberá indenização no valor de R$20 mil do município de Pouso Alegre e um novo jazigo no cemitério da cidade. O motivo é o desaparecimento dos restos mortais dos 4 filhos do casal. Durante uma visita ao cemitério, o casal descobriu que no lugar onde ficava a sepultura com os restos mortais dos 4 filhos, havia sido construído um novo jazigo para outra família. O cemitério só procurou os restos mortais depois que um advogado foi acionado. Porém, as buscas foram em vão.
Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais destacaram que ficou evidente o sofrimento e incerteza do casal, que, já em idade avançada, não sabe onde se encontram os corpos de seus filhos e nem o que acontecerá com eles quando falecerem e precisarem da sepultura. A primeira Vara Civil Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pedra Azul deferiu mandado de segurança para que um menino fosse da fase pré-escolar para o primeiro ano do ensino fundamental, sem ter completado a idade mínima exigida. No pedido, a mãe relatou que o filho cursou regularmente a fase pré-escolar em 2018. Na hora de matricular o garoto em uma escola municipal, foi impedida, pois seria preciso que ele completasse 6 anos em março e a criança faz aniversário em julho. Na decisão, o juiz citou a Portaria 1305 de 2018 e a Resolução número 2 do Ministério da Educação. Os textos prevêem a progressão excepcional de alunos já matriculados que estejam fora do limite de 4 a 6 anos. O juiz destacou que não seria razoável impor à criança repetir o segundo período da educação infantil, por isso, dispensou a idade mínima para a matrícula do menor. Em Buritizeiro, norte de Minas, uma paciente receberá de um hospital indenização por danos morais em virtude de erro médico. Durante uma cirurgia no Hospital Dr. Rodolfo Malar para a retirada do útero, a mulher teve a bexiga perfurada. Por 3 anos, ela teve que usar fraldas e desenvolveu quadro de dores, fraqueza e anemia, além de precisar viajar diversas vezes à capital mineira para continuar o tratamento. Os desembargadores da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entenderam que o dano ficou provado e determinaram que o hospital pague indenização no valor de R$20 mil. Infelizmente, não é difícil encontrar praças com mobiliário danificado, pichações e jardins pisoteados. Além de ser crime, a depredação desses espaços representa prejuízo para os cofres públicos e para a população, que perde um local para lazer e convívio. Construída em 1903, sob grande influência do paisagismo inglês naturalista, a Praça da Liberdade é um dos cartões postais de Belo Horizonte. Faz parte da história e da memória afetiva de muita gente. Desde pequena eu vinha muito aqui. Eu sempre gostei daqui, mas ela tava assim meio suja, meio acabada, o chão tava meio quebrado, agora tá bonita pra caramba, eles renovaram os jardins. O espaço, que sempre foi sinônimo de lazer, precisou de uma repaginada, mas a alegria durou pouco. Em 2018, a Praça da Liberdade passou por uma reforma que durou 6 meses e custou milhões. E da noite para o dia, a praça foi vandalizada. Lírios foram arrancados, os bicos de irrigação também foram tirados e o bebedouro, que é o único da praça, foi quebrado nas laterais. Vandalismo é considerado toda ação praticada pela pessoa humana que tem o objetivo, a finalidade de destruir, inutilizar, deixar sem condições do uso a que se destina, é de fato crime. Ele é tipificado no artigo 163 do Código Penal e também é reconhecido em leis esparsas, principalmente a Lei de Meio Ambiente. De acordo com o Código Penal, a pena para esses casos é de detenção, que pode variar de 1 a 6 meses, além do pagamento de multa. O trabalho de evitar esses danos é dever do poder público. Na capital mineira, a Guarda Municipal é quem realiza esse patrulhamento. Nós realizamos, no ano de 2018, 19 mil visitas preventivas nas praças. Dessas 19 mil visitas, nós tivemos 22 ocorrências, e dessas 22 com 6 conduções, ou seja, o autor sendo conduzido à autoridade policial. E interessante que dessas 6, 5 foram de pichação e somente uma por depredação. Apesar da menor quantidade de ocorrências, as depredações parecem ser as mais sentidas pela população. Uma das mais comentadas foi a destruição de um dos leões da Praça Rui Barbosa, no centro de Belo Horizonte. Para a Natália, que é frequentadora assídua do espaço, este foi apenas um dos danos que a praça acumulou com o passar do tempo. Foi pior, porque os bancos não eram assim, ó. Aqui assim, tinha madeira aqui, era tudo novinho. Aqui, ó, tinha uma estátua que já não tem mais. Ali também tinha uma estátua, eles quebraram. Aqui tinha água aqui, ó. Ali também saía água, não tem mais. Acabou tudo.
Na opinião da juíza, também é preciso educar, pois a cada episódio de vandalismo, a cidade tem prejuízo. Quando o Estado tem que, novamente, colocar aquele bem que foi destruído no lugar, ele gasta milhões, certo? Aqueles milhões ele poderia estar fazendo posto de saúde, trabalhando mais a segurança pública, hospitais, entendeu? E delegacias, sabe? As estradas, entendeu? É muita coisa que ele deixa de fazer para poder novamente consertar um bem que estava em ordem. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja as edições pelo canal do JQ no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.